as suas contas em dia e sempre dentro da lei é uma das principais bases para o bem-estar. E o melhor de tudo é a facilidade com que pode garantir essa fase da vida. Explicar e entender em conversa simples e descontraída é o objetivo do Contas a Direito com Madalena Marques. Estamos aqui para ajudar e, portanto, dúvidas que tenham, podem colocar-nos. E Manuel Gomes. O que é que se pode fazer e onde é que podemos cair no erro? Pensamos que estamos a fazer tudo bem e estamos a fazer de forma errada. Na radioava.global. Boa tarde, Manuel. Olá, Madalena. Cá estamos para mais um Contas a Direito e hoje vamos falar sobre um tema muito antigo. O despasse. Olha, o despasse. Ora bem, o despasse é, eu vou dizer, um negócio que é comum, faz parte da atividade, da generalidade das empresas. Agora, eu atrevo-me a dizer que há muito pouca gente que tenha a consciência do que é um despasse. Sim. Ou a que é que se refere um despasse. Exatamente. Porque não é invulgar, embora agora não se veja tanto. Mas, por exemplo, íamos na rua, víamos uma loja completamente vazia e dizia num placar, despassa-se. Ora bem, então, primeira coisa, não se despassam espaços vazios. Porquê? Porque o despasse é a venda, vamos dizer assim, a transmissão, corresponde à venda ou à transmissão de um negócio, não é? Aquilo a que na lei se diz um estabelecimento comercial. E o que é um estabelecimento comercial? Continua a não ser o espaço físico, não é? Portanto, inclui desde a mercadoria, a clientela, inclui também o espaço físico, sim senhor, claro, mas não se resume ao espaço físico, não é? E, portanto, isso é bom de se ter consciência de que não se trespassam espaços vazios. Inclui o espaço físico, isso em termos legais, dizendo assim, mas em termos contabilísticos já não é assim. Ora. Em termos contabilísticos já não inclui o espaço físico. Portanto, o valor que nós pagamos não é contabilizado. Lembras-te seguramente, Manuel, que usava-se esse termo do despasse da loja vazia por causa dos contratos de arrendamento, não é? Exatamente. Porque, efetivamente, o contrato de arrendamento é um ativo naquele sentido de que é um bem com valor. Apenas neste sentido, não no sentido próprio contabilístico. E, entretanto, no que diz respeito ao arrendamento, houve uma mudança muito interessante que veio facilitar os despasses e que tem a ver com a desnecessidade da autorização do senhorio. Portanto, eu posso vender, transmitir o meu negócio e não preciso da autorização do senhorio, mas o senhorio depois pode, por exemplo, aumentar a renda. Pode aceitar depois com algumas condições. Ou pode requerer o espaço para ele. Era isso que ias dizer. Não, eu ia dizer outra coisa ainda. Ia dizer que o senhorio pode exercer o direito de preferência e, por isso, se outro espaço não lhe for comunicado para esse efeito, sofre imediatamente de uma ilegalidade. Ok? Agora, o mais importante ainda para que o contrato de arrendamento se mantenha é que as pessoas percebam que se eu adquirir um café-pastelaria, a seguir não posso instalar lá um salão de cabeleireiro e unhas de gel. O que é que eu quero dizer com isto? A atividade económica tem que ser rigorosamente a mesma. Não posso estar, e isto também se fazia bastante, às vezes pequenos estabelecimentos comerciais com uma atividade económica não significativa, mas uma localização excepcional. Vendiam o tal trespasso do espaço. Exatamente. E então, isso também conduz à invalidade e, mais do que isso, nessa circunstância, o senhorio pode, pura e simplesmente, fazer cessar o contrato. Porquê? Porque não é verdadeiramente um despasse, não é verdadeiramente uma cedência de um estabelecimento comercial ou industrial. Pronto. E, portanto, nessa medida há que ter em conta, há depois outra forma, é curioso, há outra forma de nós darmos a volta a isto, e que é através, se nós estivermos a falar de uma sociedade comercial, em vez de trespassarmos o estabelecimento, vendemos as cotas. Mas aí, atenção,
se a venda da participação social for igual ou superior a 50%, o senhorio pode imediatamente introduzir alterações no contrato de arrendamento ou, inclusive, pô-lo em causa. Portanto, no fundo, porquê estas possibilidades da parte do dono do espaço? Precisamente para que o dono do espaço tenha um controle sobre a sua propriedade. Porque o que acontecia com esses espaços antigos é que... Ela nem sabia, chegava a uma altura que nem sabia a quem é que estava... Não, e estava completamente posto de parte. Sim, e, portanto, a sua propriedade andava a ser objeto de negócios em que ele não ganhava nada. Muitas vezes ele continuava a passar os recibos em nome do primitivo, nem sequer sabia que tinha havido transmissão. Exatamente. Agora, realmente, a legislação do arrendamento é uma das que tem, num passado recente, sofrido imensas alterações, não é? Imensas alterações. E também estas alterações, no que diz respeito aos arrendamentos não habitacionais, elas visam, tal como as que foram introduzidas no âmbito habitacional, numa salvaguarda, que me parece a todos os títulos justa, do direito de propriedade. Não é? Portanto, eu, se sou dona do meu espaço, eu tenho que ter o direito de vez em quando, tomar posse dele, não é? Exato. Portanto, se determinada utilização, se determinado inquilino não me convém, eu tenho que ter o direito de fazer cessar, não é? E, portanto, retomar. É por isso que realmente o legislador coloca aqui retirou a necessidade da autorização, mas manteve o direito de preferência. Isto era uma realidade que já existe há muito tempo. O direito de preferência. E depois, por outro lado, também já se encontrava consagrado na lei esta outra questão de o despace exigir efetivamente a manutenção. Não há outra hipótese. Portanto, se eu comprei um cabeleireiro, continuo com um cabeleireiro. Se eu comprei um café, continuo com um café. Sim, não pode haver alteração. Não pode haver alterações. E aquilo que havia em termos de contabilidade de antes, em que o valor do negócio incluía também essa parte dedicada ao espaço, essa parte. Agora podem chegar a acordo e dizer que sim, que vale, mas essa parte não é contabilizada, não é um custo, não é um ativo. Não é um ativo. O ativo é o valor do traspasso em si é registado em ativo. É registado em ativo porquê? Porque traz alguma coisa palpável. Claro. Palpável. O próprio estabelecimento. Exatamente. Traz uns balcões, sei lá. Claro, até a própria mercadoria traz um ativo. Exatamente. De antes trazia um ativo intangível, mas que poderia ser valorizado, mas agora não. Por isso, em termos contabilísticos, nem sequer esse valor pode ser contabilizado. Na verdade, penso eu que o que a contabilidade realmente faz registar é o próprio valor dos bens, não é? Exato. Tudo o que é, exatamente, como dizia há bocadinho, o património, o tangível. Exatamente. De facto, nós assistíamos a verdadeiras, eu vou dizer barbaridades, portanto, havia rendas baixíssimas. Sim, e depois espaços de valores astronómicos. Agora estás a falar disso, estou-me a lembrar, por exemplo, também de uma coisa que era muito, que era aqui há uns anos atrás, não eram trespassados, mas eram vendidos, que era o caso das licenças de táxi. Não é? Que levavam, era a licença que era vendida e depois levavam um táxi em termos assim muito plebeus, que era um chasso, não é? Que aquilo era para deitar, mas o que tinha valor era a licença, claro. Não é? E aqui era exatamente a mesma coisa. Claro. Transpassava-se, às vezes só tinha lá uma secretária que valia se calhar 200 mil euros, mas não, o que valia era os 200 mil euros ao espaço. E para evitar isso, então acabaram com isso, com a nova lei de arrendamento, como disseste muito bem, que o senhorio pode ter o direito de preferência e pode aumentar a renda, pode ter conhecimento pode recuperar o seu espaço. Pode recuperar a posse. O seu espaço. Para evitar estas negócios, coisas. porque no fundo os negócios eram feitos
à custa do património do outro. do único que não ganhava. Exatamente. Quer dizer, É isso não que fazia acontecia. sentido nenhum. Portanto, a ideia é efetivamente de moralizar aqui um pouco estas negociatas, permitam que use esta expressão, mas na verdade havia muitas. Sim. Na verdade havia muitas. E daí se encontra muito, e com esta mudança que também não foi há muito tempo, a passagem de termos contabilísticos do POC para o SNC. Pois a questão precisamente disso, que havia muitos traspassos antigos que englobavam esse aspecto, não é? No total. E depois da passagem tinha que se fazer o ajustamento de contas, uma passagem de um sistema contabilístico para o outro. Claro. E vai-se pôr essa questão. E agora onde é que registramos fazer isto? Claro. Não é? E esse teve que ir para imparidades. Esse valor teve que ser perdido porque não tinha substância. Claro, Como não tinha substância, teve que ser perdido. Através das diretivas que foram publicadas. Já me foram colocadas algumas vezes questões exatamente nesta dualidade que eu há bocadinho referia. Qual é a melhor maneira de eu transmitir o meu estabelecimento comercial? Vendo as cotas da sociedade ou faço um despacho? São duas realidades completamente distintas. Sim. Realidades absolutamente distintas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque, e deixo só aqui, podemos depois vir a falar nisso num outro tema, nota, eu se vender as cotas de uma sociedade que é uma peixaria, no dia a seguir posso mudar o objeto social e ponho um talho. Estou aqui agora a ir aos extremos, ponho o talho se o contrato de arrendamento me permitir. Ora bem, e entretanto, como o tempo voa, terminamos mais um programa. Vamos trespassar, exatamente, para a próxima semana. E aqui está uma diferença entre o traspasso e a venda. Muita, claro que sim. Não vendemos o programa, traspassamos para a semana. Manuel, foi um prazer. Também, Madalena. E aos nossos ouvintes, recordamos mais uma vez que estamos na radioava.global. Em todas as redes sociais. E também no YouTube, não é? O YouTube, o Instagram, o Facebook. Quanto mais houver, nós estaremos lá. Foi um prazer, Manuel. Até para a semana.